bem-vindos a mais um estudo da lição Roteiro Team. O nome da lição dessa semana foi O Primeiro Mártir Cristão. E o verso para memorizar estava lá em Atos, no capítulo 6, versos 8 até o 10, e diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes milagres e maravilhas entre o povo. Então levantaram-se alguns da sinagoga, que é chamada Sinagoga dos Libertos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Você já foi vítima, por acaso, de falsas acusações? Alguma vez alguém já chegou para você e disse para todo mundo que você havia feito alguma coisa que você não tinha feito? Como foi que você sentiu e como foi que você se defendeu? Será que isso te atingiu a tal ponto de te magoar ou te deixar nervoso? E as suas ações mostraram isso para as pessoas? Ou você lidou de uma maneira calma e conseguiu mostrar o seu ponto para as pessoas que era necessário? Que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, pregando a todo vapor, vocês já sabem. Mas enquanto os discípulos pregavam, a igreja também passava por dificuldades. É claro que nós já estudamos aqui que naquela época a igreja tinha um senso de comunidade muito grande e as pessoas doavam e se ajudavam mutuamente. Mas isso não quer dizer que todos os problemas financeiros da igreja desapareceram. Haviam muitos órfãos, viúvas e pessoas necessitadas que precisavam da ajuda dos apóstolos. E os apóstolos não estavam conseguindo conciliar a pregação do evangelho com a devida administração daqueles bens que estavam sendo doados. Então, eles decidiram clamar a Deus, e assim foram escolhidos pelos apóstolos e com a aprovação do povo, 7 diáconos. Estes tinham o dever de administrar as finanças da igreja e cuidar das obras de caridade feitas à comunidade e às pessoas para as quais o evangelho estava sendo pregado. Assim, sobrava tempo para os discípulos espalharem o evangelho por aquela área e os diáconos estariam cuidando das necessidades físicas das pessoas. Mas é claro, isso não significava que os discípulos não poderiam ajudar e que os diáconos não poderiam pregar. Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos, e parece que ele se destacou entre esses homens, porque o Espírito Santo habitava nele e ele brilhava por onde passava. O Espírito Santo foi derramado sobre todos aqueles homens, mas parece que Estevão era especial, ele chamava a atenção das pessoas. Veja só o que o Espírito de profecia diz sobre esse homem. Estevão, o mais ilustre dos 7 diáconos, falava o idioma grego e estava familiarizado com os costumes dos gregos. Por isso, ele teve a oportunidade de pregar o evangelho nas sinagogas dos judeus gregos e falava com coragem sobre sua fé. Rabinos cultos e doutores da lei o envolviam em discussões públicas, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ele derrotava completamente os seus oponentes. Estevão era um homem muito capaz e, permitindo que sua vida fosse guiada pelo Espírito Santo, todos podiam ver com clareza que aquele homem estava acompanhado do Cristo que pregava. Mas Cristo nunca prometeu que a sua obra aqui na terra seria fácil, e apesar de ter prometido que o Espírito Santo nos acompanharia, também deixou claro que as perseguições aconteceriam, e Estevão estava ciente disso. Infelizmente, como nós podemos ver nos textos base dessa semana, mesmo pregando para todas as pessoas e provando o seu ponto para cada uma que ensinasse, Estevão não era bem quisto por todos. É claro, o povo amava Estevão e as pessoas que eram curadas por ele ficaram felizes em ouvir a mensagem vindo de sua boca e acreditavam tanto na morte quanto na ressurreição de Cristo, o enviado de Deus. Mas, assim como aconteceram nos episódios que estudamos nas outras lições, algumas pessoas não gostavam muito daqueles que pregavam sobre Cristo. Estevão já tinha visto os apóstolos serem presos por causa do evangelho, e ele sabia muito bem que o mesmo poderia acontecer com ele. Infelizmente, a perseguição a Estevão foi pior nesse momento, e logo no começo do serviço que ele estava fazendo para as pessoas, ele foi morto. Sabemos que trouxeram ele para fora da cidade,
E em meio a tantas acusações ruins, Estevão ainda falou de Jesus. Acusou todos aqueles homens das coisas ruins que eles estavam fazendo, e aos fariseus de como estavam sendo orgulhosos, deixando que as suas próprias vontades e sede de autoridade passassem por cima do evangelho de Deus e da obra que os judeus tinham perante o resto do mundo. Mas é lógico que, apontando os erros daqueles homens orgulhosos, coisa boa não viria. E, infelizmente, o ministério de Estevão acabou bem rápido. Antes disso, Jesus apareceu para ele no céu, mostrando que a sua promessa estava viva em Estevão e que o testemunho dele continuaria sendo pregado, porque Jesus tinha mesmo ressuscitado. Essa história me lembra uma passagem muito conhecida da história de um certo profeta chamado Daniel. Nessa passagem em específico, Daniel não estava presente na história, mas desde muito antes de Jesus nascer, os filhos de Deus sabiam as dificuldades que vinham com a obra de Deus feita da maneira correta. Lá em Daniel, no capítulo 3, os 3 amigos de Daniel são chamados à presença do rei por se recusar a obedecer às suas ordens. E já eles tinham noção perfeita da perseguição que estavam sofrendo e de como poderiam não ser vivos daquele lugar. Eles tinham sim certeza do poder de Deus e da sua bondade, mas sabiam que nem sempre as nossas vontades estão alinhadas com os planos de Deus. E às vezes, morrer para Cristo é muito mais lucro do que viver para o mundo. Os versos 16 e 17 do capítulo 3 dizem assim: Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te essa pergunta. Se assim o for, nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se não o for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Talvez Estevão já tenha ouvido essa história muitas vezes, e a fé desses homens era a mesma de Estevão. Estevão sabia muito bem que, mesmo em face da morte, a promessa de Jesus ainda continuava em pé. E Jesus, lá do céu, em pé à direita de Deus, mostrou a Estevão que ele estava no caminho certo. Quando olhamos para o mundo hoje, pode parecer difícil acreditar que perseguição, tal qual aquela que aconteceu na época dos apóstolos, volte a ocorrer em nossos dias. Mas se você não sabe, isso já está começando. E existem muitos países que já perseguem os cristãos e cometem atos violentos contra eles. A lista mais recente de 2016 aponta um número de 388 milhões de cristãos perseguidos e em risco de violência. E esse número só tende a aumentar. Só da última lista para cá já aconteceu um aumento de 8 milhões de pessoas. Entre os países com risco extremo de violência cristãos, já 2 aumentaram desde a última contagem, e isso tende a continuar aumentando. Nós sabemos que quanto mais pregarmos o evangelho, mais as pessoas vão vir atrás de nós. Mas isso também quer dizer que estamos no caminho certo. De algum modo, é possível entender as perseguições como um bom sinal para nós cristãos. Veja o que esse texto diz. A perseguição deu um grande impulso à obra do evangelho. O ministério em Jerusalém tinha sido bem sucedido, porém havia o perigo de que os discípulos ficassem ali por muito tempo e se esquecessem da instrução do Salvador de ir a todo mundo. O livro Grande Conflito também revela que muitas vezes a igreja crescia mais em períodos de perseguição do que em períodos de paz. É como se, quando nós sentíssemos que está tudo tranquilo à nossa volta, perdêssemos o senso de urgência em espalhar a mensagem de Cristo às pessoas. E, quando os cristãos eram perseguidos, conseguiam ver novamente o grande conflito no qual estavam inseridos e a urgência com que precisavam mostrar às pessoas que ainda havia uma solução para tanto caos. Que tal agora aprender com Estevão como agir diante dessas situações? Olha o que o espírito de profecia diz sobre o momento. Quando Estevão ficou de pé para responder às acusações, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia como o rosto de anjo. Muitos tremeram e esconderam o rosto, mas a incredulidade obstinada e o preconceito dos governantes não vacilaram. Não importa quantos sinais Deus nos dê, se nós não deixarmos o nosso coração aos pés dele para que ele possa transformar
Não irá adiantar nem que as coisas aconteçam na frente dos nossos olhos. Precisamos estar entregues ao Salvador, e assim como Estevão um dia poderemos ver Jesus no trono. Mas mesmo que pareça um final caótico, trágico e sem volta, a morte de Estevão também trouxe muitas coisas boas. As pessoas viram o que estava acontecendo e que cristãos não eram brincadeira. Mas também a morte de Estevão e a fidelidade dele até o último momento mostraram para muitas pessoas a fé verdadeira que ele possuía. E isso inspirou o coração de um jovem chamado Paulo, que na ocasião não levantou pedras, mas mostrou o seu apoio ao assassinato do diácono, segurando as capas daqueles que estavam o agredindo. Mas ao ver seu rosto, algo dentro dele mudou. Mesmo que tenha demorado para perceber o que aconteceu, Paulo também foi atingido por aquele primeiro mártir cristão. A página 50 do livro Os Embaixadores diz assim: a lembrança do rosto de Estevão e suas palavras, que tocaram o coração dos que as tinham ouvido, não apenas permaneceram na mente dos espectadores, como testificaram da verdade que ele havia pregado. Sua morte foi uma provocação amarga para a igreja, mas resultou na conversão de Saulo, que não podia apagar de sua memória a glória que havia repousado sobre o rosto do mártir. Depois da morte de Estevão, Saulo foi eleito membro da Assembleia do Sinédrio, em reconhecimento pela parte que havia desempenhado no martírio do jovem. Ele foi poderoso instrumento nas mãos de Satanás para fazer a rebelião contra o Filho de Deus. Porém, alguém mais poderoso que o diabo havia escolhido Saulo para tomar o lugar de Estevão martirizado e espalhar por toda a parte a notícia da salvação por meio de seu sangue. Veja que coisa maravilhosa! Na semana passada, nós falamos como os planos de Deus podem ser maiores e mais inteligentes do que aquilo que nós temos em mente. E mesmo que as coisas não terminem como o esperado, Deus tem tudo sob controle. E aqui nós podemos ver como Deus usou uma coisa que nós acharíamos trágica para a honra e glória do seu nome e salvação de muitas pessoas. Além disso, para Estevão estava guardada uma linda promessa. Veja o que diz Apocalipse 14, verso 13. E ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, abençoados são os mortos que doravante morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos, e as suas obras seguem com eles. Imagine quão lindas obras Estevão levou consigo. Quão lindos os relatos que estão em seu nome nos livros do céu. Eu espero que você também queira ter essa honra e que não só a sua morte, mas a sua vida possa servir para a honra e glória do Senhor. Estevão só pôde honrar o Senhor na sua morte porque ele se permitiu viver para o Espírito. Nós não precisamos hoje chegar a perseguições tão horríveis e avassaladoras para que comecemos a entregar a nossa vida ao Espírito Santo e a dedicar o nosso tempo a espalhar o Evangelho. Podemos fazer isso hoje. E se você se acha muito pequeno, ou ainda pensa que sabe muito pouco para começar a falar de Jesus para as pessoas, eu preciso lhe dizer que você está muito enganado. O conhecimento que você tem e o Jesus que você sabe que existe são o suficiente para que você comece a testemunhar para as outras pessoas. Eu também te convido a assistir um testemunho de uma moça chamada Andressa Duarte, que você possa se inspirar. Ela era apenas uma garota, nova como você, e fez uma enorme diferença. Ela não morreu mártir de uma perseguição cristã, mas mostrou para as pessoas o poderoso Jesus no qual ela acreditava. E mesmo muito nova, fez muito para a obra do Senhor. Eu espero que você possa seguir o exemplo dela, o exemplo de Estevão e até do próprio Paulo, que um dia deixou o seu orgulho para trás e decidiu viver apenas por aquilo que dizia o Espírito de Deus. Eu espero você também na semana que vem, que nós possamos continuar estudando juntos essa lição e aprender cada vez mais com os Atos dos Apóstolos. Até lá!